Pessoal, vamos seguir aqui. Esse aqui é um outro vídeo, né, que eu achei, ele é muito bom, mas eu vou usar ele, né, bastante. Separate, identify, and quantify each component. Vou deixar ele sem som, não vou, tá? Aqui tô tocando aqui, ó. Esse vídeo aqui, o início dele, ele é uma animaçãozinha, né? Claro que até parece bem mais sem graça que o outro, né? Mas ele é muito bom esse vídeo aqui, muito bom mesmo. Inicialmente ele também faz essa mini aula aí de explicar os componentes do aparelho, né? Ó, as fases móveis, a bomba, né? Vamos lá, vamos tocar o vídeo aqui, ó. Fase móvel, a bomba. A coluna. Agora que eu vi, que estava em inglês ali que eu vi. Deixa eu voltar aqui só para mostrar para vocês aqui. Isso aqui é piada de inglês, né? Que o gauchão aqui, tem um inglês meio arranhado, chegar num outro país aí que te for te comunicar falando inglês e tu levar uma cuia e bomba, tu vai querer dizer que traduzir a bomba do chimarrão para bomba, né? Tu vai falar que tu tem uma cuia e uma bomba. Tu fala que tem uma bomba lá, fechou o aeroporto, imagina. Vai vir uns 10 policiais em cima de ti, né? Então essa em inglês, essa que a gente chama de bomba, para nós que empurra água ou puxa água, a gente chama de bomba. E a bomba do chimarrão, uma bomba, para nós é tudo uma bomba. E aí para nós a bomba que explode é uma bomba também. Mas no inglês, essa parte de bomba aí, mas que é usada para coisa hidráulica, é chamada de pump, né? Então, não é o bomb, só em inglês a bomba mesmo é que explode, né? Certo? Então esse pump aqui é a bomba cromatográfica, e se tu um dia estiver carregando uma cuia e bomba lá no aeroporto, nunca fala em bomb, né? É a pump, certo? Aqui então, aqui nessa parte do aparelho aqui tem uma coluna cromatográfica, certo? Aqui é a fase estacionária dentro da coluna cromatográfica, a fase móvel está lá, a bomba está aqui. Nesse caso, esse aparelho ele tem um injetor automático, né, um autosampler que a gente chama, né, que é um braço robótico que pega a amostra ali, tá vendo ali, você mexendo ali, e faz a injeção, certo? E depois que é feita a injeção, passa pela coluna e aí passa no detector, depois o sinal vai para um computador e lá sai o cromatograma. Aqui, até vou dar um pause no vídeo, e vou começar a usar esse videozinho aqui mais pra frente. Ele fez um desenho que é o esqueleto, né? Que nem aquele desenho meu que tá no material lá, é tipo o esqueleto. Uma coisa é desenhar um aparelho por fora, que aquilo parece tudo uns gabinetes fechados, ninguém vê o que é. Mas por dentro, a lógica da cromatografia é essa. São as fases móveis, né? Que são ligadas nessas bombas, né? Peristálticas. O que sai da bomba ele vem para uma alça injetora, onde a gente injeta a nossa amostra. A saída da alça da injetora vem para uma coluna, onde acontece a separação cromatográfica. Os analitos interagem com a fase estacionária e também interagem com a fase líquida. Eles acabam saindo em tempos diferentes. Ao sair da coluna, ele vai passar por um detector, certo? E aí, ao final do detector, o líquido é jogado num descarte, que é chamado de waste, e depois o detector lança um sinal elétrico que é convertido lá no computador para um sinal gráfico, né? Certo? E aí o que a gente tem como resultado é o cromatograma. Então esse desenho aqui é o esqueleto, digamos assim. O que a gente vai fazer agora na disciplina aqui? A gente vai estudar parte por parte da cromatografia líquida. Tudo que eu expliquei até agora seria tentar explicar a cromatografia líquida em, sei lá, demorei meia hora até, eu acho. Demorei bastante naquele vídeo lá, né? Mas é explicar rapidão para a pessoa o que é a cromatografia líquida. Se quiser explicar rapidão, em 10 minutos tu explica o que é a cromatografia líquida, né? Só que aqui não é a questão de eu explicar tão rapidão assim. Então a gente vai estudar cada parte da cromatografia, certo? Então a primeira coisa que a gente vai estudar, eu meio que segui a sequência das coisas aqui, né? A primeira coisa que a gente vai estudar são as fases móveis, né? Que na cromatografia líquida, ela tem uma particularidade, ela é bastante chamada dessa palavrinha aqui, ó, eluente, tá? Então, todo mundo que trabalha com cromatografia líquida, volta e meia, sempre diz, eu tenho que ir lá preparar o eluente, sabe? É bem comum as pessoas falarem eluente e não ficar, eu vou lá preparar a fase móvel. Quase que todo mundo fala eluente, certo? Bom, o que esse eluente faz, né, que é a fase móvel? Ele vai interagir com os analitos, é uma característica da cromatografia líquida, né? E se o analito
interage, isso aqui também está tudo dentro da lógica, né? Se o... Tem um ponto e vírgula aqui. Se o analito interage bastante com a fase móvel, obviamente que ele vai sair mais rápido da coluna. Se o analito não interage tanto com a fase móvel, interage até um pouco mais com a fase estacionária, ele demora mais tempo da coluna. Então é bem dentro da lógica, assim. Aqui acho que não tem novidade nenhuma, né, no que eu estou dizendo. A questão a dificuldade para nós como químico aqui é escolher uma interação do analito bem razoável que consiga separar eles na coluna cromatográfica. Essa aqui é a questão. O químico sempre quer separar os analitos. Esse é o que o químico quer. E depois, qual é a segunda coisa que o químico quer? Fazer isso aí no menor tempo. Não adianta tu dizer, eu consegui separar o analito. Aí tu faz um cromatograma que demora 50 minutos. 50 minutos é muito tempo. Será que não dá para te conseguir separar os analitos, mas baixar isso aí para 20, 15? As pessoas gostam de... As cromatografias líquidas, elas não são muito rápidas. Começa por aí. As cromatografias gasosas até são mais rápidas. As cromatografias líquidas, os cromatogramas têm 10 minutos, 8, 7, 15. Eu vou chutar para vocês aí que 15 é um ótimo tempo. Cada vez que uma pessoa faz um cromatograma, faz com menos de 15 minutos, muito bom. Tudo para menos de 15 está muito bom. Cromatogramas com mais de 15 minutos, aí, se der para melhorar, a gente tenta melhorar, certo? Isso aqui é um chutômetro meu, tá? Mas não é lei, acho que nenhum livro chega a dizer isso, né? Já estou dizendo uma coisa da prática aí. Bom, aqui, então a fase móvel é o que vai dar a interação, né? Vai ditar, digamos assim, a força da eluição, né? Se vão sair mais rápido ou não esses analitos da coluna. Essa fase móvel ela pode ser tamponada, né? A gente pode usar também junto com ela uma solução tampão para que o pH durante a separação cromatográfica não oscile, certo? Não fique mudando. E a principal coisa que eu quero ensinar aqui é que preparar essa fase móvel, assim, às vezes a fase móvel pode ser um reagente puro. Por exemplo, eu posso, uma determinada cromatografia, eu usar uma fase móvel lá, água. Simplesmente água. Ela pode ser só metanol. Ela pode ser só acetonitrila. Ela pode ser o tetraído furano, que é o THF lá. Ela pode ser algum reagente puro. Tu comprou ele lá da garrafinha, tira a tampinha da garrafinha, é aquele ali a tua fase móvel, certo? Mas, muitas vezes, tem que preparar uma solução. Então, preparar a fase móvel é preparar uma solução química. A gente vai ter que fazer uma solução 70% de metanol, 30% é água. É isso que tem que fazer, tem que misturar metanol com água, entenderam? Então, tem isso. E aí, principalmente quando a gente prepara soluções de fase móvel, a gente, no preparar a solução, a gente acaba airando a solução. Airar quer dizer que tem ar solubilizado na água. Acho que eu já falei isso lá em polarografia. Lembre que uma coisa que a gente tem que fazer na solução, lá na análise polarográfica, é desairar a amostra que vai ser analisada ali, vai ser medida na célula polarográfica, porque o oxigênio vai ser descarregado no eletrodo de mercúrio. Então a gente ficava borbulhando gás nitrogênio e aí a gente diminuía a solubilidade do oxigênio naquele líquido. Então a gente desairou a amostra, borbulhando gás nitrogênio. Lembram disso? Então, na cromatografia líquida, quando a gente prepara a fase móvel, a gente tem que desairar a fase móvel. Por que tem que desairar? Tirar o ar que ficou solubilizado na água. Pessoal, isso aqui é um ar que tu não enxerga. Tu olha para o líquido, tu pensa que não tem ar nenhum. Não é aquele... Quando tu compra uma garrafinha de água mineral, tu olha para a garrafinha e tu vê as bolhas. Não é esse nível aí. É microbolhas que estão solubilizadas naquele líquido. Só que essas microbolhas... Até já vou dizer o porquê aqui. Essas microbolhas, elas são pequenininhas. Quando tu pega, vamos supor que tu não faça essa desaeração aqui. Quando essas microbolhas, tu empurrar essa microbolha lá para a coluna cromatográfica, lá dentro da coluna, a gente vai ter a fase estacionária, que é uma partícula bem pequenininha, certo? Então a bomba, ela faz uma força muito grande para que o líquido atravesse aquela coluna. É por isso que a pressão é alta. Então, se
como a bomba faz muita força para o líquido atravessar aquela coluna, a pressão atmosférica dentro de uma coluna cromatográfica, na HPLC, ela vai a tranquilamente 200 atmosferas. 200 atmosferas. Pensa bem, se tu no mergulhador mesmo, quando a gente mergulha 10 metros de profundidade, a gente baixa 1 atmosfera de pressão, certo? Então, a cada 10 metros que tu mergulhou, tu baixa 1 atmosfera. Mergulhou mais 10, baixou outra atmosfera, certo? Então, e essas atmosferas, elas aumentam muito, é o aumento da pressão que tu está recebendo como mergulhador, né? Então, qual é o problema dos mergulhadores? É respirar, a pessoa faz um mergulho com vários metros de profundidade e o respirador fica respirando aquele ar comprimido que está no cilindro. Quando o mergulhador respira aquele ar comprimido, aquele volume de ar que ele está respirando é um volume extremamente que encheu o pulmão dele, é um volume que está extremamente comprimido se considerar que ele pegasse aquele mesmo volume e voltasse à superfície. Então, qual é uma regra aí do mergulhador? É que quando a pessoa faz um mergulho muito profundo, ela não pode abruptamente voltar daquele nível de profundidade grande, voltar rapidamente para um nível menos profundo, né? Ou até a superfície. Por quê? Porque ela está com o pulmão dela cheio de ar comprimido pela pressão que ela está, certo? E aquele oxigênio dissolvido nas veias sanguíneas dela também está extremamente comprimido. Se essa pessoa voltar rápido para a superfície, aqueles micro bolhazinhas de ar que estavam nas veias dela, aquelas bolhas vão aumentando de tamanho. Porque ela está voltando e aquele micro bolha vai expandindo. Ela vai aumentando de tamanho. Quando o mergulhador volta à superfície, uma micro bolhazinha que não tinha tamanho nenhum, essa micro bolha aumentou não sei quantas vezes. E isso chega a contar até de fazer ruptura nos vasos sanguíneos, né? Que eu nem lembro o nome disso, mas é o problema do mergulhador, hein? Se alguém encheu o pulmão com um ar comprimido de uma garrafa e voltar de vários metros de profundidade em pouco tempo, em muito pouco tempo, não teve tempo daquele sangue ser absorvido, aquele oxigênio, aliás, ser absorvido, vai rasgar as veias, assim, vai sair sangue até pela pele do mergulhador, né? E a pessoa morre, óbvio que morre, né? E essa mesma coisa acontece na cromatografia líquida. Se tu não tirar o ar comprimido aqui da fase móvel, quando essa gotinha, essa bolhazinha de ar bem pequena, ela vai entrar para dentro da coluna cromatográfica e talvez ela fique um pouquinho ali e vai se combinar com outras, e ela vai diminuir de tamanho, né? E aí ela se combina com outra micro bolhazinha que estava lá, que tem lá, e aí elas vão ficar, só que lá elas estão um tamanho bem pequenininho, porque a bomba está funcionando e aquela coluna, ela está dentro dela uma pressão atmosférica de uns 200 atmosferas. Imagina, mergulhar 10 metros dá 1 atmosfera a mais, né? Equivale a um mergulho bem razoável aí. Então tu vai ter essas micro bolhas, certo? Essas micro bolhazinhas aqui, ó, dentro da coluna, bastante comprimida, essas bolhazinhas que estavam no líquido da fase imóvel. Só que quando elas forem lá para dentro da coluna, elas vão estar bem comprimidas. Por quê? Porque a coluna está em 200 atmosferas. Ah, beleza, não vai estragar minha coluna. Tá, só que aí quando tu for desligar o cromatógrafo, for embora para tua casa lá, por exemplo, né? Tá, tu já fez tua análise, tu desligar o cromatógrafo, a bomba vai parar de exercer pressão na coluna cromatográfica. E a coluna vai voltar à pressão normal, a 1 atmosfera. Vamos supor que nós estivéssemos no nível do mar aqui, a bomba vai voltar a ter uma pressão da última atmosfera. Então, ou seja, aquela microbolha que ficou dentro da coluna cromatográfica, que era uma bolha da fase móvel, quando a gente desligar a bomba cromatográfica, aquela microbolha vai voltar a ter o tamanho original de quando ela estava dentro da garrafa. Então, se quando ela entrou para dentro da coluna, ela não estragou a coluna, porque a coluna estava com uma pressão muito alta e a microbolha já virou micro, quando a gente desligar a bomba cromatográfica, a microbolha vai voltar ao tamanho original dela. E aí, é claro que não é uma bolha que o nosso olho vai enxergar. Só que essa bolha, ela tem um tamanho razoável, ela vai criar um rasgo, assim, ela vai criar uma rachadura dentro da fase estacionária. A fase estacionária na cromatografia líquida, ela é igual à cromatografia de coluna delgada, a cromatografia gasosa que a gente fazia o empacotamento, lembram? É muito parecida com aquilo. É uma tubulação oca e dentro tem uma fase estacionária, alguma substância lá, que depois eu vou falar quais são, e bem compactada, assim, né? Bem compactada, certo?
Estourou meu tempo aqui.